Então, pessoal, vamos ao último vídeo sobre o assunto conectivos lógicos, né? Expressões do nosso português que denotam determinados conectivos. Vamos falar como último conectivo, vamos falar da negação. Bem, vamos pensar. Qual é a expressão que eu uso para denotar a negação? Todas as vezes que você quiser negar uma proposição simples, você vai usar o termo não. Todas as vezes que você quiser negar uma proposição composta, você vai dizer é falso que, não é verdade que. Vamos ao exemplo. Sabendo que P é a lua quadrada e Q é a neve branca, qual seria a expressão em português da notação simbólica não P? Se P é a lua quadrada, não P, a lua não é quadrada. Se Q é a neve branca, não Q é a neve não é branca. Tá vendo? Nós usamos o termo não para negarmos proposições simples. E isso é muito importante para que você não entre em contradição. Porque se eu digo a camisa é branca, né? A negação dessa proposição é dizer a camisa não é branca. Não é dizer a camisa é preta, porque é qualquer coisa diferente de branco. Pode ser amarelo, azul. Então nós dizemos não é. Então usamos o termo não para negarmos proposições simples. Para negarmos proposições compostas, nós temos aí, é falso que, P e Q. Então, como ficaria a expressão em português? É falso que a lua é quadrada e a neve é branca. Ou podemos dizer, não é verdade que a lua é quadrada e a neve é branca. Usamos aí o termo é falso que, não é verdade que, para negarmos proposições compostas. É muito importante que você fique bem atento a algumas observações sobre a negação. Nós temos aí as negações clássicas, né, que se aplicam aí sobre algumas leis. Nós temos, por exemplo, a lei de Morgan, que estabelece a negação da conjunção e da disjunção. É muito importante que você entenda de negação, porque quando formos aplicar o conteúdo de equivalência, nós vamos aplicar também esses conceitos. Então, quando eu digo assim, qual é a negação de P e Q? É dizer não P ou não Q. É negar os dois lados e inverter o conectivo. Qual a negação da disjunção? Qual a negação de P ou Q? É dizer não P e não Q. Negar os dois lados e inverter o conectivo. Então, a gente diz assim que a lei de Morgan, que estabelece a lei de Morgan? A lei de Morgan estabelece as regras para a negação da conjunção e da disjunção, que diz, negue os dois lados e inverta o conectivo, certo? Qual a negação da condicional? Se P, então Q. Mantenho o primeiro lado e nego o segundo. Então, a negação de se P, então Q é P e não Q. Qual a negação da bicondicional? P se somente se Q. É manter o primeiro lado e negar o segundo, ou negar o primeiro lado e afirmar o segundo. É dizer P e não Q, ou não P e Q. Então, essas são as negações clássicas da proposição. Mas o que é dizer, professora? Mas como? Como isso pode ser a negação disso? O que é proposição ser a negação da outra? Vamos a um exemplo. Se eu falo assim, olha, considere que a S composta é composta de Maria é feliz e foi a Paris. Então, vamos separar as proposições simples? Vamos chamar de P Maria é feliz, Q Maria foi a Paris. Nós temos a forma proposicional S composta de P e Q. Bem, para negarmos essa proposição, nós temos que pensar aí um pouquinho lá na frente no cálculo proposicional. Nós temos duas proposições simples, P e Q. Vamos pensar, lembre-se que nós não sabemos nada sobre a veracidade dos fatos. Nós não sabemos nada sobre se ela falou a verdade que ela é feliz, se ela falou a verdade que ela foi a Paris. Então, nós temos que pensar em todas as possibilidades de veracidade dos fatos que possam ter ocorrido com essas duas proposições simples, P e Q. Vamos pensar que ela possa ter dito assim, ó, ela falou a verdade que ela é feliz e falou a verdade que ela foi a Paris. Ela pode ter falado a verdade que ela é feliz, mas ter mentido que ela foi a Paris. Ou ter mentido que ela é feliz e falado a verdade que ela foi a Paris. Existe também uma última possibilidade dela ter mentido nas duas situações. Então, aí figuram aí nesses valores verdades todas as possibilidades
né, de veracidade dos fatos que possam ter ocorrido com aquelas duas proposições simples, né? Então agora eu tenho que calcular se a minha proposição composta é P e Q, eu tenho que fazer o cálculo entre essas duas combinações, esses dois possíveis valores lógicos dessas possibilidades de veracidade dos fatos. Bem, vamos adiantar aí sobre o E, a conjunção só é verdadeira, né, quando as duas situações são verdadeiras. O E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, para a situação de verdade e verdade, eu tenho um resultado desse E como verdadeiro. Verdade e falsidade, falso. Falsidade e verdade, falso. Falso e falso, também falso. Isso porque o valor lógico do E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, se eu perguntasse assim, qual é o resultado da proposição composta P e Q? É verdadeiro, falso, falso e falso. E se eu perguntasse assim, qual é a negação de P e Q? Ah, professora, você falou que a negação de P e Q é a lei de Morgan. Negue os dois lados e inverta o conectivo. Então, vamos aí. Vamos calcular essa negação, não P ou não Q, a lei de Morgan, né? A negação dessa proposição. Vamos lá. Então, eu tenho aí não P e não Q. Eu tenho situação de não P aí, ó, onde P é verdadeiro, não P vai ser falso. E onde P é falso, não P vai ser verdadeiro. A mesma coisa vai se aplicar ao Q. Eu estou falando não Q. Então, onde o Q é verdadeiro, não Q fica falso. E onde ele é falso, ele fica verdadeiro, certo? Então, eu tenho aí já o cálculo das duas colunas de negações simples do não P e não Q. Vamos fazer o cálculo agora do não P ou não Q, que é fazer um ou entre essas duas colunas aí, tá? Lembre-se que esse ou é um ou inclusivo, basta a presença de um verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Então, falso ou falso, falso. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro ou falso, perdão, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Então, como resultado do cálculo de não P ou não Q, eu tenho falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Percebam que, olhem bem atentos aí ao resultado do cálculo proposicional dessas duas expressões, dessas duas proposições compostas. P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. Não P ou não Q, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O que vocês percebem? Que nós temos aí o que aí? Linha a linha, resultado totalmente oposto, negado, a negação, onde uma linha é verdadeira, a outra é falsa. O que prova que, se alguém pergunta qual é a negação de Maria é feliz e foi a Paris, Maria não é feliz ou não foi a Paris. Então, todas aquelas situações de negações clássicas que eu apresentei anteriormente podem ser provadas pelo cálculo proposicional. Então, a gente estabelece como negação clássica, mas o próprio cálculo mostra que a negação é o que? O resultado oposto de um cálculo proposicional. Certo, pessoal? Eu estou apresentando só a prova aí de uma das situações apresentadas anteriormente, mas eu poderia fazer a tabela verdade de todas as outras situações e nós teríamos aí um resultado totalmente oposto ao resultado do enunciado, certo? Então, eu tenho aí como prova dedutiva que a negação de P e Q é não P ou não Q, ok? Então, vamos aplicar as negações clássicas nesses exercícios? Se alguém fala bem assim, ó, se a comida é boa, então o serviço é excelente. Qual a negação dessa proposição? Bem, essa proposição é uma condicional e a negação da condicional diz assim, mantém-se o primeiro lado e nega o segundo. Então, é dizer, a comida é boa e o serviço não é excelente. Qual é a negação de a comida é boa ou o serviço é excelente? A negação do ou é negar os dois lados e trocar o conectivo. O que é ou vira e. Então, é dizer, a comida não é boa e o serviço não é excelente. Qual é a negação de a comida é boa e o serviço é excelente? A é uma conjunção, então nega-se os dois lados e inverta o conectivo. O que é e vira ou. Então, a comida não é boa ou o serviço não é excelente. Qual a negação de a comida é boa, se somente se o serviço for excelente? A é uma bicondicional. A negação clássica da bicondicional é mantém o primeiro lado e nega o segundo, ou nega o primeiro lado e afirma o segundo. É dizer, a comida é boa e o serviço não é excelente, ou a comida não é boa e o serviço é excelente.
Viu? Um exercício aí onde nós aplicamos todas as negações clássicas. Mais um exercício. Quais as negações das proposições corretas? Eu tenho aí 2 menor que 7 e 3 é ímpar. Qual a negação? Bem, nós temos aí um E. Nega-se os dois lados e inverte o conectivo. O que é negar 2 menor que 7? É dizer 2 maior ou igual a 7. O que é negar 3 é ímpar? É dizer 3 é par. Então, eu vou dizer, trocar o conectivo E por o ou e negar os dois lados. 2 maior ou igual a 7 ou 3 é par. Vamos fazer um resumão agora? Então, vamos lá. Sejam as proposições P e Q, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Se P está frio e Q está chovendo, vamos traduzir para a linguagem corrente. O que seria essa proposição aí? Não P. Não está frio. Termo não para negar a proposição simples. P e Q. Está frio e chovendo. P ou Q. Está frio ou chovendo. Q se somente se P. Está chovendo se somente se está frio. Se P, então não Q. Está frio, então não está chovendo. Viram? Então, aí nós encerramos o nosso conteúdo de termos que denotam os conectivos lógicos na linguagem natural. Atentos também às negações clássicas, que serão muito aplicadas e serão base para entendermos o conteúdo de equivalência lógica.